Não são palavras de Jesus de hoje. O apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele está ouvindo Jesus falar quando Jesus fala sobre como perdoar o irmão, como que nós devemos nos portar com o perdão. E chega aqui no final do ensinamento, o Pedro pergunta para Jesus no versículo 21 do livro de Mateus 18, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o Pedro ele pergunta: olha, Senhor, já que o Senhor está nos ensinando a ser pessoas que perdoam, já que nós temos que perdoar 7 vezes. Veja que ele eu posso dizer para você que ele deu um chute. Ele não usou uma base nenhuma, apesar de o número 7 ser um número muito presente, um número muito presente na Bíblia. Mas ele fala: Senhor, nós temos que perdoar uma pessoa 7 vezes. 7 vezes é o suficiente? É o máximo de vezes que nós temos que perdoar alguém? Aí Jesus fala assim: olha, não só 7, mas veja que Jesus não está dando um número certo, tá? Ele não está querendo mostrar um número chave, mas ele fala até 70 vezes 7. Que aí sobe exorbitantemente, pastor, mas é muitas vezes, e isso por dia. Então veja que Jesus quer dizer que esse perdão não é algo que você tem que pensar em perdoar. Perdoar é algo que tem que estar dentro de você. Eu vou fazer a leitura aqui dessa parábola que Jesus contou para poder explicar isso aqui, para explicar por que tinha que se perdoar 70 vezes 7, o porquê que deveria se dar o perdão para quem o fizesse o mal, ou para quem o desprezasse, ou fizesse algo que fizesse com que essa pessoa se sentisse ofendida. Como que Jesus quis ilustrar esse ensinamento de sempre perdoar? Porque o perdoar é a melhor coisa a se fazer. Melhor coisa a se fazer é perdoar. Vamos ver o versículo 23 que Jesus começa contando a parábola. Diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se, é uma comparação com o céu, com um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a minha dívida se lhe pagasse. Para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a sua dívida. Eu até peguei aqui o meu esboço, eu deixei uma colinha aqui para explicar para você que esse talento, a qual ele devia 10.000 talentos para esse rei, eu quero que você entenda aqui, agora vamos entender como Jesus explicou, tá? Vamos pegar a história, imaginar um rei, que ele vem acertar contas com alguém que está devendo para ele. E esse homem que devia para ele, devia 10.000 talentos. E esses 10.000 talentos, claro que nós não vamos ter uma base exata, tá? Eu não vou dizer para você com exatidão, mas estudando um pouquinho ali, o talento não era um valor em moeda, era um peso, é um peso. E ele equivale, se fôssemos trazer para os dias de hoje, cerca de 60 mil reais. 60 mil reais. Ah, pastor, mas comparando, mas que comparação longe é essa? 60 mil reais. Vamos imaginar 10.000 talentos, 10.000 talentos dão 600 bilhões de dívida. Esse homem tinha uma dívida enorme com o rei, uma dívida a qual, olhando aos olhos nus, pastor, como pagará uma dívida tão alta dessa? De onde tirará esse homem dinheiro para pagar essa dívida? Então o rei, olha, infelizmente, já que você não pode pagar essa dívida, você então vai ter que ficar preso, você, teu marido, você, tua esposa, seus filhos, vocês vão ter que ficar presos, porque vocês não podem me pagar. Então esse servo, esse homem que está em dívida, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele fala: puxa vida, eu sei que eu tenho que te pagar, mas me perdoa agora, me deixa eu tentar levantar esse dinheiro para te pagar essa conta.
porque eu sei que é altíssimo o valor, mas eu não sei como pagar e eu não quero ver minha família presa. Eu vou até deixar minha Bíblia do lado, eu quero explicar uma coisa. Quando Jesus fala dessa parábola, ele trata o rei como o Senhor Jesus. O Senhor Deus um dia virá e ele vai vir então acertar as contas com a gente. Ah, pastor, isso aí é tudo baboseira, isso aí é tudo mentira. Chegará o dia que eu, pastor Jefferson, seja lá quem for, todos nós vamos ter que fazer o quê? Se acertar com o Senhor. Os que creem, os que não creem, incrédulo, iníquo ou não iníquo, ou aquela pessoa que anda na palavra, independente da pessoa, todos vão ter que se acertar. É o que a Bíblia diz. E ele então diz, olha, a dívida que você tinha que pagar referente ao que você usou do que era meu, é altíssima, você não pode pagar por isso. Então, quando Jesus então ele veio em nossas vidas, nessa terra, ele teve um propósito. Põe para mim somente o versículo de número 27, por favor. Põe o versículo 27, por gentileza, na tela, porque ele fez algo que nós todos os dias pedimos a Deus. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a sua dívida. Assim Deus, ele enviou Jesus Cristo, ele enviou o Senhor Jesus para perdoar a dívida do meu pecado e do seu pecado. E quando ele nos perdoou, ele teve o cuidado de nos fazer então claro para nós que nós somos perdoados e não temos que voltar a pagar nada. A dívida foi livre. Eu não preciso pagar por algo que já foi pago. Se eu chego no banco para poder acertar uma dívida e lá eu chego, olha, o gerente diz para você, você não está devendo nada. Você não está devendo nada. Aqui não consta nada para nós. Mas como assim? Eu sei que eu estou devendo, eu quero pagar o que eu estou devendo. E assim, eu posso dizer para você que o livro de Isaías, a Bíblia fala sobre isso. Põe para mim, por favor, na tela. Põe para as pessoas verem o livro de Isaías, que o Senhor pagou esse preço. E ele mesmo já nem lembra da conta mais, nem da dívida que você tinha, já foi apagada. Desde o momento que você o aceitou, que você entendeu os seus erros, que você se arrependeu da dívida tamanha que você tinha. Põe na tela, pode colocar. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Sabe o que quer dizer? Deus não lembra mais dos seus pecados quando você o deixa, quando você entende que Ele salvou você, que Ele pagou por você essa tão grande dívida. Então, agora eu vivo como uma pessoa feliz, de cabeça erguida. Eu fui perdoado por algo que eu nunca teria condições de pagar. Agora, vamos trazer novamente aqui o que Jesus quer dizer. Quando ele diz essa parábola, ele está mostrando, Pedro, preste atenção, essa dívida tão grande que todos os seres humanos tinham com o Senhor, está sendo paga por mim. Eu estou pagando essa dívida. Aí ele continua a parábola, que agora inverte a coisa. Você é de Jesus? Você é do Senhor? Você já tem o coração dado já para viver com Jesus eternamente? Pastor, eu quero viver a salvação do Senhor. Só que olha o que diz isso aqui, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Olha só, gente, a dívida que nós tínhamos para com Deus é tão alta que era impossível de ser paga. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que quando este servo que recebeu perdão do seu pecado, recebeu perdão da dívida que ele tinha, agora quando ele tem a oportunidade de fazer a mesma coisa, de perdoar aquela pessoa que devia um valor, posso dizer para você, irrisório, perto daquilo que ele devia. Como eu te disse, 600 bilhões, se fôssemos olhar, né? Claro que eu estou dando para você uma noção do que ele devia em talentos, 10 mil talentos, 600 milhões se fosse comparar em reais. Trazendo para os dias de hoje, esses 100 dinheiros ou denários, como assim algumas vezes você encontra na Bíblia, era como se fosse um dia de trabalho. Um dia de trabalho.
Se a gente pensar no Brasil, o salário mínimo vai dar ali 33, 35 reais por dia. Vamos colocar 40 reais por dia. 40 reais. Que a pessoa que ganha 30, 35 reais por dia, ela contando com um salário mínimo, a pessoa vai dever 100 talentos, vezes 33, 34, cerca de 3.500 reais. A dívida que ele foi perdoado era uma dívida impagável. Não tinha como pagar 600 milhões. Estou colocando valores assim para você entender, não o valor que tinha em espécie, mas a quantidade, a diferença de perdão que existiu aqui. Porque ele foi perdoado de algo que acredito que ninguém perdoaria, uma dívida tão alta. E agora chega esse homem que deve para ele sim, é verdade, tem que tá devendo, tem que pagar. Só que ele está devendo simplesmente, olhando por 600 milhões que ele tinha que pagar, é um valor irrisório. Era algo que ele falou, não, faz o seguinte, pega esses 100 denários aí, que Deus abençoe tua família. Ele, ao invés de ter ficado feliz por ter sido perdoado e agora viver uma vida de perdão, ele vai e começa a oprimir esse homem que deve para ele. Assim é a pessoa que tem mágoa, assim é a pessoa que tem ressentimento no coração. E eu digo que é triste porque uma pessoa que já foi perdoada, vamos trazer agora na luz do Evangelho, uma pessoa que já foi perdoada é um cristão, um seguidor de Jesus. É uma pessoa que tem Jesus no seu coração, que tem o coração voltado a perdoar da mesma maneira que você foi perdoado. Da mesma forma que você recebeu o perdão, da mesma forma que você recebeu a dádiva, a graça do perdão que a ti foi dado, você deveria ter tido o teu coração, da mesma maneira que você recebeu, você também dá. Pastor, eu era uma pessoa muito perdida, eu era uma pessoa totalmente errada, meus pensamentos eram malignos, a minha maneira de agir era uma maneira totalmente descabível e mesmo assim eu recebi o perdão. Fui perdoado pelas minhas falhas. E agora, quando há para você uma oportunidade de perdoar alguém da mesma maneira que um dia você foi perdoado, ao invés de perdoar, você quer oprimir as pessoas. Olha o que o fulano fez comigo. Gente, eu vou comentar por alto assim. Às vezes a gente vê pessoas que são de Deus, que vê a maldade de alguém, uma pessoa que comete uma atrocidade, faz uma coisa errada, o errado nunca vai ser certo, o que é errado sempre é errado e acabou. Tá errado, mas foi sem querer, tá errado e acabou. Pecou, errou, tem que se arrepender, tem que ter perdão. Porque a pessoa que errou e se arrependeu, ela é perdoada. Mas e essa pessoa que se arrependeu e agora você é a pessoa que está sendo machucada por algo que fizeram para você, você também tem que perdoar. Não, eu não perdoo não, pastor. Já vi cristão, gente dizendo, olha, tomara que morra, que vá para o inferno, tem que queimar no inferno uma praga dessa. Quantas pessoas eu já vi fazendo isso? Você esqueceu do perdão que você recebeu? Você esqueceu da dádiva que Deus colocou na sua vida? Porque ele fala claramente para nós aqui, olha que coisa linda, versículo de número agora é 32. Então, 31 melhor dizendo, vendo pois os seus conservos o que acontecia, o contristaram-se muito e foram e declararam ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É uma pergunta. Puxa, você não deveria fazer o mesmo? Você não recebeu de graça? Você não recebeu a misericórdia? Você não recebeu uma bênção? Você não foi favorecido quando você precisou? Você deveria agora, da mesma maneira que você recebeu, você deveria também dar. Você deveria favorecer também esta pessoa que tem essa dívida com você.
E por que que você não o perdoou? Ele fala, você é um servo mau. Ô cristão, ô crente, ô mulher de Deus, homem de Deus, amigo, amiga, falo como o pastor Fernando falou esses dias, inimigo ou inimiga, né? Até quem não gosta da pregação que eu faço aqui. Você foi perdoado, te ajudaram você quando você mais necessitou, quando te deixaram abandonado, cuidaram de você e hoje você usa dessa ingratidão, amaldiçoando, praguejando e não perdoa quem lhe fez mal. E eu posso te contar uma coisa, aliás, eu vou mostrar para você aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10, olha o que diz 2 Coríntios 2,10, diz assim, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Você sabia que a pessoa que não perdoa, o diabo consegue derrubar ela? O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Olha, eu perdoo do coração e perdoo diante de Cristo. Sabe o que significa isso? Eu não tenho nenhuma sujeira dentro de mim, que diante de Deus eu precise me esconder, me esquivar ou achar que me escondo. Ah, eu perdoei, para mim está certo, já está tudo esquecido, mas quando fala o nome daquela pessoa ou quando lembra daquela situação, você já volta aquela ira no coração. E o Paulo está dizendo, olha, eu perdoei em Cristo. Para mim está resolvido o problema. E ele fala por que nós temos que fazer isso. É uma resposta, uma afirmação. Por que nós temos que perdoar o mal que nos fazem? Para que Satanás não venha vencer a minha vida. Então, se você quer vencer o diabo, se você quer vencer as ciladas, você precisa perdoar. E agora, se não bastasse, né, que ele então fosse perdoado, poderia ter dado perdão e não deu, aí termina dizendo no versículo 34, lá de Mateus 18, e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você está ofendido? Se for ofendido, te fizeram algo para você que você ficou impactado, uma coisa que te machucou, tudo bem, eu acredito que seja difícil. Porém, se Jesus está dizendo, olha, assim vai acontecer, você vai ser entregue para os atormentadores. Sabe o que é atormentar? A pessoa passar tormento eternamente. O que Jesus quis dizer com isso? Assim será entre o céu e o inferno. Se você entende que a salvação é para aquele que dá o perdão, a pessoa que vive o perdão de Deus e perdoa também, aí ele fala que aquele que não perdoa será entregue para os atormentadores. E os atormentadores é Satanás, os anjos do inferno. O que o Paulo disse para a igreja de Corinto? Nós temos que aprender a perdoar de coração em Cristo, para não ficar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, porque essa armadilha de Satanás faz com que você seja vencido por ele. O diabo consegue vencer você por você não perdoar. Faça agora essa oração junto comigo e libere o perdão e viva feliz com Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses meus irmãos que comigo agora estão e que o perdão genuíno, que o perdão verdadeiro aconteça. Que diante do Senhor nenhum ressentimento consiga, meu Pai, mais mover essa pessoa para uma tristeza, para uma raiva, para o ódio. Que haja um perdão verdadeiro para a traição, para a mentira, para o engano ou até mesmo para a maldade feita contra essa pessoa. Deus, que haja, meu Deus, libertação através deste perdão para a Tua glória. E eu te peço, consagra estas águas, meu Deus, para que todos sejam curados, livres para a Tua glória, em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Glórias a Deus, bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Aprenda a perdoar. Sempre o melhor caminho é perdoar.